Dito isso, eu quero conversar com você hoje um pouquinho sobre um tema que para mim é um tema muito gostoso, né? Amém. Eu gosto muito de falar de Jesus, mas eu gosto de falar de Jesus como alguém pessoal. E a religião cristã era uma religião que se diferencia das outras por vários aspectos. Mas, sobretudo, para mim, o cristianismo ele é uma religião que liberta. Amém. Tá? Infelizmente, existem muitas pessoas que vivem um cristianismo de prisão. São cristãos, mas ainda não foram libertos. Não estão em paz, né? Nós, infelizmente, temos um conceito a respeito de pecado que nós herdamos dos nossos pais, no sentido religioso de ser, né? Alguns apresentam o conceito de pecado, de que nada é pecado, outros apresentam o conceito de pecado, que tudo é pecado, né? Então a gente fica num conflito assim muito grande, mas eu acredito num Deus que liberta, Amém. num Deus que traz paz ao coração. Então quando você tem paz, você vive bem, você vive feliz, você vive tranquilo, né? Você se preocupa com o bem-estar do outro, você não fala mal do outro, você não faz fofoca, você não causa calúnia, enfim, você não quer o mal do outro, né? O cristianismo é isso. Não quer dizer que nós vamos ser perfeitos só Cristo. Mas eu acredito num Cristo que se preocupa com essas coisas. Amém. E eu quero apresentar para vocês hoje a razão de ser Cristo Deus. Por que disso? Queridos, há uma corrente no mundo cristão que infelizmente tem tirado de Cristo o atributo divino. Mas o que isso tem a ver, pastor, comigo aqui na igrejinha em Bento Ribeiro, uma igrejinha tão pequenininha? Tem tudo a ver. Porque se Satanás ele consegue tirar Cristo da divindade, aí nós não falamos mais trindade, tá? Nós falamos divindade. Mudou o termo agora. Mas você falar trindade não tem problema nenhum. Mas no meio acadêmico se fala divindade hoje. Mas se você tira Cristo da trindade ou divindade, que é a mesma coisa, você tira a esperança da salvação. Você invalida o processo salvífico pelo qual Cristo morreu. Então, Cristo sendo Deus é de suma importância. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu até pensei em trazer uns slides para falar sobre o arianismo, né? Falar sobre filosofias correntes. Aí eu pensei assim, não vou fazer isso não. Vou falar biblicamente. E aí peguei o estudo que a Bíblia do pastor tem, a Bíblia do ancião também, né? Fiz um apanhado e tirei algumas conclusões e gostaria de estudar com você nesta manhã, tá bom? Então preparei para você anotar os textos, para você conseguir aí visualizar a importância de conhecer a verdade de Cristo como Deus, tá bom? Vou tocar em um ou dois textos teológicos, né? Um pouquinho do grego, do hebraico, mas coisinha mínima, só para confirmar a nossa fé, tá bom? Tendo dito isso, eu gostaria de te convidar a abrir a um texto que você conhece muito bem, que está em João capítulo 1. João capítulo 1, os primeiros versos, o Marcelo até citou na hora da escola sabatina. Não, não foi Marcelo, citou João 14. Isso. Mas João capítulo 1, verso 1, 2 e 3 tem uma riqueza teológica para nós adventistas assim imensurável. Eu quero ler com você agora. João 1, a partir do verso 1 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Muito bem, para um pouquinho vamos para a explanação desse texto. Você sabe que João estava escrevendo para um grupo chamado agnósticos.
Você já procurou saber o que crê um agnóstico? Se você não fez, dá uma olhadinha depois. O agnóstico é aquele grupo religioso, né, se dizem religiosos, que eles acreditam num poder, numa força que tem autonomia. Bom, para ficar bem claro, é uma força que cria todas as coisas, um ser imaterial, mas é um ser poderoso. Então João, quando começa a escrever para esse grupo, é um grupo que fazia parte dos gregos a quem ele estava destinando. João tem uma preocupação de fazer um paralelismo comparativo. É isso, professor? Ele compara uma verdade com uma meia-verdade, ou algo que era do conhecimento dos seus ouvintes. Ele compara. O apóstolo Paulo cita isso também, quando ele está diante de uma cidade e ele tem a missão de pregar, não me lembro se segunda ou terceira viagem, ele vai pregar, e ele passa e ele vê um monumento, e está escrito assim embaixo, em letras gregas, ao Deus desconhecido. Paulo, quando vai ao Areópago, ele usa esse altar, que não tem uma imagem, olha que estratégia evangelística, não tinha uma imagem, e Paulo diz assim, olha, eu conheço o Deus desconhecido, Deus que vocês adoram, eu prego ele. Aí eles se impactam e passam a ouvi-lo. João está fazendo isso. João usa alguns textos do grego, né, que são bem interessantes. Ele remonta primeiramente ao Bereshit, do hebraico de Gênesis 1:1. Tá? Essa tradução no princípio é a tradução grega para no princípio do hebraico. No princípio criou Deus. No princípio, João identifica quem é o Deus ação, o Deus que age. Ele identifica esse Deus chamando de verbo ou palavra. Mas é bom notar que quando João identifica esse verbo, ele não usa um artigo indefinido. Quais são os artigos indefinidos da língua portuguesa? Uma, uns, umas. Esse é o normal, os 4 mais fáceis, né? João, ele não usa. João diz assim, no princípio, tá? Era. Verbo. Mas não no sentido de passado, no sentido de ser. No princípio, sempre foi o logon. Logon. Logon é a palavra para palavra, verbo, ação. E ele está identificando o ser, a pessoa. E é muito importante você prestar atenção nessa explicação. Há um grupo religioso cristão que tem uma Bíblia que eles traduziram. Eles não usam as Bíblias que todos os cristãos usam. Eles têm uma Bíblia de capa verde, geralmente, pelo menos era. Só que nesta tradução, eles omitem o artigo definido o. Artigo definido masculino. Eles tiram e trocam. E ao invés de colocar o, eles colocam um, que é um artigo indefinido. Você está entendendo? Até aqui está tudo bem? Então, segundo eles, este um verbo, ou um Deus, é um ser criado e não criador. Só que no original grego está, no princípio era o verbo, o ser criador. Você está pegando? Então, quando ele desqualifica o ser criador, ele desqualifica a divindade de Cristo. Para este grupo religioso, Cristo é o primeiro ser que Jeová criou, sendo que João não diz isso. João novamente diz, e o
verbo e o ser, e você vai notar que verbo está com letra maiúscula, que não é ação, mas ser que age, é uma pessoa, é um indivíduo que age, tá? Estava com Deus, e o ser que age era um Deus ou era Deus? O que o texto diz aí? Era Deus. Era Deus. Deus. Mas não era de que deixou de existir. Era de ser igual. É importante a gente entender isso. Então a gramática grega diz que este verbo é uma pessoa, que aqui não identifica, só diz que é um ser. Esse ser é divino, é o mesmo, mesma essência ali, páreo com Deus, com Jeová, tá? Com Adonai, que os judeus usam muito, eles não usam o termo Jeová, eles usam Adonai. Então é o mesmo. Então está de igual patamar, não é um ser criado, não é um ser inferior, mas é também Deus. Mas quem é esse Deus? Ainda não diz, o texto não fala. O segundo verso diz assim: ele, este ser, Deus, Criador, esse ser que agiu na criação, estava no princípio com Deus. Só que essa palavra princípio, tanto no grego quanto no hebraico, não tem linha temporal. É isso que é interessante. É bom você estudar a gramática, por quê? Porque você consegue refutar acusações, né, e argumentações erradas. Você quer ver uma coisa? O hebraico tem dois tipos de não. O português só tem um, né? Eu não vou aceitar aquele R$1 milhão que você quer me dar. Mentira, se você me der, eu aceito. Até menos. Até menos. Mas o hebraico tem o não efetivo e o não temporal. Vamos usar uma ilustração. O não temporal está relacionado àquilo que tem período de tempo. Você quer ver? As leis cerimoniais. As leis cerimoniais, elas apontavam para quem? Para Cristo. Para Cristo. E elas tinham um período de começo, meio e fim. Então, digamos, Jocélia era uma israelita da tribo de Benjamim, tá? E Jocélia se contaminou com um cadáver. Jocélia não poderia entrar no arraial por um período de tempo e após a realização de um processo de purificação. Não era isso? Isso. Mas depois que Jocélia tivesse feito tudo isso, ela ainda estava proibida de voltar? Não. Não. Então tinha um tempo. A lei dos 10 mandamentos, o não é efetivo. É um não que não pode ser mudado. É quando um pai e a mãe falam assim: não, basta, chega, é não. Sabe quando é criança, né? Você dá aquele não, chega. Ou quando você diz assim: não vou. Ah, mas você tá... É que não vou. Não vou. É não. É não e acabou. Este não, ele aparece em vários, poderíamos estar falando aqui, não é objetivo, mas ele aparece nos 10 mandamentos, aparece na proibição contra a comida de alimentos impuros, alimentos prejudiciais, é o não efetivo, não é o temporal. E aqui no texto... Mas pastor, a escrita era diferente ou era igual? Era diferente. Era diferente, um não pro outro não, né? Não, era de acordo com o contexto. Ah, entendi. É igual vinho, tá. né? Igual vinho. Então, nesse aspecto aqui, olha que interessante. Ele estava no princípio com Deus. Quando? Não sei. Princípio. Mas ele estava com Deus. Ele era Deus. Igual. E o verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito. Então agora eu identifico um ser que estava com Deus no princípio, e esse ser é criador. Ele é como Deus, e se ele é como Deus, ele é eterno, ele é perfeito, e ele tem todos os atributos de Deus.
Mas como é que eu vou identificar esse ser com Jesus? Aí você vai comigo para o capítulo 17 de João. O que diz o verso 5? 17, verso 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Opa! Quem é que está falando isso? Jesus. Jesus, então peraí. Jesus se identifica com o Pai, dizendo que ele teve a glória com o Pai antes da criação do mundo. Em João 1, João diz que este ser criou todas as coisas e é igual a Deus. Vamos confirmar isso mais à frente. Além do verso 5, nós vamos ler o verso 24, que diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Ou seja, Cristo se auto-identifica no livro do Evangelho de João como sendo o autor da criação do mundo e estando em igual patamar com o Pai, em glória, majestade e poder, dividindo amor. Isso é muito importante nós entendermos, porque Jesus já existia com o Pai antes da fundação do mundo. Por isso que João usa o termo no princípio. E esse princípio no grego não tem data. Você sabe que Deus ele não está subordinado ao Cronos. Ao tempo, né? O que é o Cronos? Tempo. Cronológico, tempo, ao espaço-tempo que nós vivemos. O próprio apóstolo Pedro diz que um dia para Deus é como mil 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, não há limitação. Por isso agora, você vendo Jesus como este que estava com o Pai, que é parte integrante da divindade, você consegue entender o que João descreveu no capítulo 8, no verso 58. João capítulo 8, no verso 58, e ele diz assim: Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu... Mas se você para pensar um pouquinho, aonde nós ouvimos mais essa expressão, eu sou? Na sarça ardente, né? A sarça ardente. Moisés se aproxima daquele elemento extraordinário, aquela manifestação extraordinária. Moisés ouve algumas colocações que são atribuídas a um culto, dentro do contexto que ele vivia. Moisés se aproxima para ver o que a voz que vem da sarça diz. Tira a sandália, né? Não. Antes assim, não se aproxime. Não se aproxime. Por quê? Porque ali estava acontecendo uma teofania. O que é isso? Manifestação de Deus. Quando essa manifestação acontecia no dia de Yom Kippur, o dia do juízo, no santuário, quem podia entrar lá? O sumo sacerdote. A luz do Shekinah aparecia. Era uma teofania, manifestação de Deus. Deus diz assim: Moisés, não se aproxima, senão você vai ser exterminado. Depois, Deus diz para Moisés: tira dos teus pés as sandálias, tira a imundície, tira o comum, tira o corriqueiro, aí sim eu te autorizo a se aproximar de mim.
Oh, profundo. Moisés ouve isso, procede, ele entendia, ele aprendeu com a sua mãe, ele era judeu de nascimento. Deus dá uma missão para Moisés. Qual era a missão? Libertar o povo do cativeiro. O povo rebelde, quanto mais, e assim vai. O fato é que Moisés diz para Deus assim: Deus, eu sou pesado de língua, tá bom? Leva teu irmão. Deus, eu não tenho nada nas mãos, eu tenho uma vara, joga a vara, tá? Mas Deus, quando eu for lá, eu vou em nome de quem? E o que Deus diz? O eu sou me enviou a Eu voz. sou te mandou. Quem eu sou aqui agora? Jesus. Jesus. Jesus apareceu na criação, apareceu na sarça. Jesus vai à frente numa coluna de fogo e uma coluna de nuvem atrás e uma coluna de nuvem por cima. Jesus é a água da vida, Jesus é o pão, Jesus aparece e Jesus agora diz assim, ó, tudo que vocês ouviram no Antigo Testamento, na Torá, que é o Pentateuco, Salmos e Profetas, sou eu. Sou eu. Eu sou. No grego, a tradução para o hebraico, eu sou, é ego eimi. Eu sou o que sou e não tem ninguém da mesma natureza que eu. Gramática grega. Simples. Mas quando lá em João, os nossos queridos irmãos tiram o artigo definido ro, que é o, eles descreditam Jesus como Deus. Eles atribuem a Jesus um status de criatura, de ser criado. Ah, não, ele é o mais proeminente, ele é o mais... Não, ele é o Criador. Essa é a diferença. É a mesma coisa dizer assim, ah, eu tenho amor por minha esposa e por meus filhos, mas eu não sou o amor por minha esposa e meus filhos. Eu tenho. Eu sou derivado. Eu não sou originador. Aí você avança comigo, então, para entender um outro aspecto. No mesmo livro de João, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, o versículo 6. Isaías, capítulo 9, o verso 6. Veja que coisa interessantíssima. 700 anos, mais ou menos, alguns autores diferem, né? Mas em geral, nós cremos com 700 anos antes da vinda de Cristo, o profeta messiânico Isaías, ele dá descrições cabais e atributos divinos a este menino que nasceria. É claro, Isaías diz aonde nasceria, quando nasceria, né? Isaías é bem específico. Mas eu não vou ficar em Isaías, eu quero percorrer alguns textos. No capítulo 9, o verso 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quem tem esses atributos a não ser o Messias? Jesus. Se você vai ao Evangelho de Mateus, se você vai a Lucas, você vai notar que esses autores, como João, mais Lucas e João, têm uma preocupação de identificar Jesus como filho prometido. A virgem conceberá e dará à luz, é o que Isaías fala. Fala Pai eterno. Há uma preocupação do profeta em colocar Jesus no mesmo patamar de Deus, o Pai. E é uma preocupação teológica muito forte, porque Pai da eternidade, Deus forte, são atributos de Jeová. E Jesus é Jeová, porque Jeová é Deus. Jesus é Adonai,
Jesus é Elohim, Jesus é Emanuel. Porque esses atributos, essa nomenclatura, são atribuições que nós demos à divindade. Não é isso? Então, quando eu digo que o Pai é Jeová, Jesus também é. O Espírito Santo também, porque eles são três pessoas, mas é um só Deus. E o profeta, 700 anos antes, ele se preocupa em garantir que, olha só, Jesus não é um ser criado, ele é criador. Então, lá em João, 800 anos, quase 750, 740 anos, João confirma o que Moisés, há milênios atrás, havia dito, o que Isaías, pouco mais de 700 anos, também falou. Ele coloca em grego, escrevendo para um grupo que acreditava num poder criador, mas não entendia que esse poder é uma pessoa que tem nome, sobrenome e atributos divinos. Você entende agora como a Bíblia funciona? Ela não se contradiz. Ela te leva a aprofundar conhecimento e ampliar. Onde é que está o problema? É no humano, nunca no divino. É no humano, nunca no bíblico. Então, se alguma discrepância acontece, quem está errado? Sou eu. Somos nós. Ah, mas eu entendo assim. Não, você não entende nada, eu não entendo nada. Emílio Gonzalez, já falecido, autor do livro Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ele sempre dizia que quando houver um conflito entre eu penso e você pensa, o que vale é o que Deus Escreve. diz. Amém. Não é o que você acha, o que você pensa. Lourenço Gonzalez. Assim diz o Senhor, é o que importa. É Deus sendo Deus. E Jesus aqui claramente é apresentado. Mas tem mais. Há uma preocupação de um outro profeta, Miqueias, capítulo 5, verso 2, de apresentar Jesus como existente desde os dias da eternidade. Jesus existe desde os dias da eternidade. E sendo Deus, ele tem uma habilidade que é inerente a Deus. Ele pode perdoar pecados. Amém. Você quer ver isso? Lucas, capítulo 5. Vamos a Lucas agora. Lucas também tem uma preocupação, como historiador, em apresentar a pessoa de Jesus como Deus, que cumpre os requisitos propostos pelos profetas, pela Torá, de que ele deveria ter características messiânicas e desempenhar uma função messiânica. Capítulo 5, a partir do verso 20, diz assim: Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Você nota, queridos, que se essa argumentação de Cristo não fosse real, os fariseus, os escribas, os sacerdotes poderiam tomar Jesus pelo braço, levá-lo à praça e apedrejar. Pastor, A lei proibia claramente a autoproclamação como divindade, e seria um pecado você reconhecê-lo como divino. Então aqui o texto é claro. Jesus, ele tem poder para perdoar pecados, mas o homem, ele não precisava de cura física somente.
O espiritual. Você nota que Jesus, quando ele age com esse homem paralítico que é baixado pelos amigos, né? A fé desse homem em Cristo, a fé dos amigos em Cristo foi fator determinante. O Reavivados de hoje apresenta, né, o milagre do azeite. Eliseu fala para a mulher assim, ó, você vai, pega. E pastor, se eu poderia tirar uma dúvida minha? Nesse perdão de pecados, ele estava fazendo uma alusão ao que ele iria fazer? Ou não? Não, é antes a situação. Porque mas a doença do homem, antes do sacrifício ele já poderia fazer isso? Não. A doença do homem é o que tinha causado a ele o mal. A transgressão contra a lei de saúde. Sim. Entendeu? Então o homem estava sofrendo por ser um causador. Você quer ver uma coisa? Se você vai ao tanque de Betesda, Sim. qual é a argumentação de Jesus no tanque de Betesda? Como é que Jesus argumenta? Quer ser curado? E o homem diz assim, não tenho ninguém que me conduza. Crendice. E aí o que Jesus diz? O que Jesus fala? Pega o texto lá. Acha o texto aí. Tem que ficar fiel ao texto. Para mim, se eu disser, é muito fácil. Fácil assim. Não, gente, vocês vão achar. Jesus, quando argumenta com ele, Jesus está preocupado em restaurá-lo física, mental e espiritualmente. Quando Jesus restaura esse homem, Jesus também está preocupado em restaurar física, mental e espiritual. Por que Jesus perdoa pecados? Porque o homem foi transigente com o pecado, estava sofrendo, tá? O homem agora precisava ser restabelecido à sociedade, porque enquanto pecador publicamente, que tem um pecador, né? Por baixo dos panos, por assim dizer. Jesus restabelece o homem e reintegra-o à sociedade. E ele diz assim, ó, toma teu leito e volta para onde? Para o templo? Não. Para a sinagoga? Para casa. Para casa, para sua família. Pegou a ideia? Sim. Então, se Jesus não fosse Deus, primeiro, o milagre não aconteceria. Segundo, ele não perdoaria. João 5 que fala. Então, Jesus, ele perdoa pecados, ele restabelece espiritualmente, ele reintegra o pecador à sociedade litúrgica da época. Por quê, irmãos? Não era só lepra que privava você. Vou usar de novo aqui a minha irmã Jocélia, da tribo de Benjamim. Jocélia é uma leprosa. Então, eu gosto de você. É só ilustração. Ficar me mandando para visita, né? Você lembra o que acontece quando eu oro na visita, né? Você sabe. Então, Jocélia, ela adquiriu essa doença. Então, o sacerdote, ela olhava, está. Então, você tem que se afastar, se desintegrar da sociedade. É uma desintegração. Você se afasta. Então, ninguém pode chegar perto dela. Então, uma distância. E eu estou chegando, a Jocélia tinha um procedimento. Qual era esse? Gritar. Ela tinha que gritar, ela tinha que sinalizar. Sinalizou. Eu vi. Qual era o que ela tinha que dizer? O que ela tinha que dizer? Leprosa, imunda. Então eu poderia me desviar sem ficar com a consciência pesada. Porque era uma lei de saúde, mas era uma lei litúrgica também. Era sanitária e religiosa. Porque se eu tivesse contato com ela, eu poderia também adquirir a doença e levar a doença para minha casa. Eu contaminaria. Só que ela estava impura, liturgicamente, cerimonialmente. Ela não podia ter acesso ao culto. Então ela não tinha acesso à família, ela não tinha acesso à sociedade,
e ela não tinha acesso à igreja. E aí? A gente fala de depressão hoje, né? Lá tinha depressão. Aí Jesus vem, estende para o homem o quê? O perdão, a libertação. Toma teu leito, faz algo por sua própria vontade. Uma pessoa curada, a atitude de fazer, de tomar o próprio leito. Agora eu não dependo mais de ninguém me carregando. E outra coisa, pode voltar primeiro para sua casa. Amém. Pegou? Só que pode restaurar completamente? Deus. Amém. E aí quando tiram, volto lá, João, quando tiram o artigo definido do seu lugar, eles invalidam todo esse processo. Vamos fechando? Vamos. Hebreus, capítulo 1, versos 5 ao 9. Hebreus, capítulo 1, do verso 5 ao 9. Depois de Filemão, né? Depois de Timóteo, 1ª, 2ª Timóteo, Filemão, Hebreus, capítulo 1, verso 5 ao 9, diz assim a minha tradução. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Deus alguma vez disse para os anjos que foram gerados e foram chamados de meu filho? Não. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? Alguma vez Deus disse isso para algum anjo? Não. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Você lembra que quando João se prostra diante do anjo, o que o anjo disse? Não faça isso. Faça tal. Não faça isso. Adora a Deus. E quem é identificado como Deus aqui digno de adoração? Jesus. Jesus. E os anjos adoram. Aí o diabo, com inveja, ele não quis prestar adoração a Cristo, porque ele achou que Cristo era um igual. Fala, Mari, tu levantou a mão. Era pecado. Olha o que continua dizendo o texto. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso Deus, o seu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Queridos, note a distinção que é dada a Cristo. Ellen White deixa claro que quando Cristo é entronizado no céu, na cerimônia de entronização, Lúcifer se indigna com isso. Porque se você notar que Satanás ele pode se personificar em quem ou o que ele quiser. Tá? Ele pode, ele tem isso não foi tirado dele. Mas Jesus também. Vocês já pensaram nisso? Jesus também. Jesus apareceu como um anjo quando lutou com quem? Jacó. Não era um guerreiro? Jesus se personificou em um guerreiro. E Jacó não reconheceu que era Jesus, porque ele não estava de coroa, de cetro, num trono. Ele estava como o quê? Um soldado. E Jacó falou assim, epa! Josué. Jesus aparece também para Josué. Não há luta, mas Josué está pronto para ir para o combate.
Porque ele foi espiar a terra, um general espiando para ver a estratégia que ele iria usar. Aí quando aquele homem aparece, o soldado aparece, Josué, antes de desembainhar a espada e atacar, Josué faz uma pergunta. Qual é a pergunta? Você é Israel ou você é cananeu? Aí ele diz, nenhum, nem outro. Quem é você? Sou o príncipe do exército de Deus. Aí Josué faz o quê? Se ajoelha. Adora. Jesus aparece como quem? O nome de um anjo. Como? Miguel. Miguel. Miguel é aquele que é como Deus. Para o militar, ex-militar, Miguel é o nome de guerra de Jesus. Meu nome de guerra era romano. E o nome de guerra de Jesus é Miguel, aquele que é como Deus. No Apocalipse, como aparece? Pelejaram Miguel e os seus soldados. Contra quem? O dragão. Satanás, o dragão e os seus anjos. Batalha. Não é Star Wars, né? Não é fuzil, não. Batalha de argumentos, mas Jesus meteu o camuflado dele e foi pro combate. Você entendeu agora que quando você se relaciona com Jesus, você precisa parar de se relacionar com ele como se fosse alguém distante? Abraão, quando ele intercede, né, por Sodoma e Gomorra, também era Jesus, né? Jesus. Com dois associados, 2 anjos. Os dois foram, mas ele ficou, né? Você nota que Jesus é um ser mais próximo do que você imagina, mesmo sendo Deus? Deus conosco. Não quer dizer que nós vamos tratar a Jesus como um... Mas você não precisa ficar usando palavras bonitas, atributos que você nem sabe o significado. Você não precisa de jeito nenhum. Ele conhece o teu pensamento. Ele sabe até se a tua intenção quando você ora para ele é verdadeira ou não. Você entende isso? Profundo demais. Por um lado é maravilhoso, mas por outro é preocupante. Porque se você vai orar a Deus pelo pastor e você não está querendo orar pelo pastor... É, verdade. Se você vai interceder pela Jo e pela família, que essa semana... Guarde seu papelzinho, o Cristo, Benjamita. Se você vai interceder pela família e você não está... Eu vou te dar uma dica, eu acho melhor você refazer seus conceitos, porque ele conhece. Porque no final da oração a gente coloca quem? Quem para resolver a parada? Jesus. Jesus, em nome de Jesus. Quando você diz em nome de Deus, você está dizendo assim, nos méritos, no gabarito, na autoridade de Jesus. E aí Jesus diz, então dá, então deixa eu analisar para ver se você está sendo sincero. Posso? Aí você diz, pode ou não pode? Seria o melhor? Não. E para fechar, um termozinho teológico que aparece muito, quando apresenta, nós lemos esse texto, eu não quis tocá-lo, mas quando apresenta o termo primogênito, primogênito significa primeiro, tá? Você pode entender o texto, né? Se a Bíblia ensina que Jesus era o primogênito de toda a criação, isso não significa que ele é um ser criado. Isto é, que não convivera com o Pai desde a eternidade. Veja que interessante. O termo primogênito no grego é prototokos, tá? Ou protótokos. Fica a seu critério. Por ser uma língua morta, nós não temos uma pronúncia correta. Eu prefiro prototokos, que é mais fácil de falar. Então, prototokos significa pré-existente. Proto-otos, antes de tudo, existe antes. Quando Jesus, como Jesus sendo o primeiro, não no sentido de tempo,
mas no sentido de privilégio, status. Você entende? Jesus tem o mesmo status de Deus Pai e Deus Espírito Santo, por isso ele é primogênito. Outro ponto interessante, né, que Davi, ele era o 8º filho de Jessé. Mas nos Salmos, Davi, né, Salmo 89, alguma coisa, Davi é chamado como o quê? O meu primogênito. Mas Davi não era primogênito, ele era o caçula. Mas ele tinha o quê? Privilégios de primogênito. Olha. Então este termo grego significa que Jesus é igual ao Pai, ao Filho, Jesus é igual ao Espírito Santo e ao Pai, Criador de todas as coisas. Em patamar de igualdade com Deus não era algo para ele se apoiar enquanto ele estava no mundo. Por isso que Jesus, ele sempre se subordinou a Deus. Isso aqui, queridos, é para fechar com chave de ouro. Qual foi o problema da queda de nossos primeiros pais e é o nosso problema hoje? Desobediência? Não. É normal a gente falar isso, não é que está errado. Sim. Mas é normal. Não é o problema da desobediência. É porque nós, por hábito, nós sempre identificando ações, né? Roubar, matar, desobedeceu, isso é pecado. Isso é normal. Mas sabe qual foi o problema? Independência. Autossuficiência. A argumentação de Satanás era profunda, gente. É que a gente lê assim, né? Ele diz assim, ó: serás como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ele já conhecia o bem. Deus não queria que eles conhecessem o quê? o mal. O mal. O problema não era conhecer o bem, tanto que eles tinham acesso à árvore da vida. Jesus se tornou... Aí alguns dizem assim, pastor, mas Jesus não entende porque eu tenho problemas sexuais, eu tenho problema de vício, eu tenho problema... Claro que entende. Ele não foi tentado com cigarro, com maconha, com heroína, com cocaína. Mas ele foi tentado a ser independente de Deus. Ele foi tentado a satisfazer a sua própria vontade. Senhor, se tu és, transforma essas pedras em pães. Satisfazer o quê? Sua vontade. E aí isso traria uma independência, uma autossuficiência. Ele deixaria de ser um com o Pai. Ele seria uma parte da divindade. Aí Jesus disse: então você sobe aqui e se joga fazer milagres para chamar atenção para si. Aí Jesus disse: não, me adore, então eu resolvo essa parada toda, acabou o problema. Jesus disse: não, porque ele tinha um acordo com o Pai e com o Espírito Santo. Amém. Fecho dizendo para você: se você não tem se relacionado com Jesus por medo, perca seu medo. Amém. Ele é teu amigo, ele é teu irmão, ele é teu conselheiro, tá? Ele está mais preocupado com o que você pensa do que com o que você faz. Porque o que nós fazemos é fácil de solucionar. Agora, o que nós pensamos, Deus te abençoe muito. Amém. Muito. Ame a Jesus de todo o teu coração. Ame a teu próximo como a ti mesmo. Seja feliz e viva em paz. Vamos ficar em pé e vamos orar? Amém. O meu celular já vibrou 3 vezes, então é o sinal da esposa de que, amigo, estou com fome. Oremos. Amado Deus, louvado seja o teu nome. O Senhor é bom demais e às vezes a gente não entende isso. Queremos desenvolver essa amizade tão legal com Jesus, o Deus conosco. E a partir de hoje, amá-lo de verdade, falarmos com ele o que estamos pensando e permitir que ele mude os nossos pensamentos para os mesmos serem refletidos em boas ações. Amém. Despeça-nos com a tua bênção e a tua paz. É o nosso clamor em nome de Jesus. Amém.